Fala galera, aqui é VV Dividendos. Hoje é dia 13 de julho de 2019. Nós estamos falando aqui da Alemanha. E o vídeo de hoje é mais um vídeo da série Meu Próprio Negócio. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre RH. Para quem não conhece a série aí, Meu Próprio Negócio, é uma série no qual a gente aborda ali o dia a dia da nossa empresa, né? Trago um pouco da minha experiência aqui como empreendedor. Para quem não conhece, eu tenho uma Software House. Software House é uma empresa que desenvolve softwares para o mercado de varejo, pequeno varejo. Então, às vezes você vai ali naquele supermercado ali perto da sua casa e passa os produtos lá no carrinho, no checkout. Tem dentro do mercado lá um controle de estoque, um controle de caixa, emissão de nota. Eu fabrico um software para esse tipo de negócio. Então, no último vídeo que a gente fez aqui da série, a gente falou sobre a importância da questão dos recursos humanos. E antes da gente tentar mostrar alguns desafios que a gente teve nessa área e como que a gente foi tentando resolver esses problemas, só falar um pouco sobre a importância, né, do RH no negócio, né? Muitas vezes a gente vê o cara falando assim, eu quero ter meu próprio negócio, eu vou montar meu próprio negócio. E o cara às vezes acha que é simples, é só abrir uma portinha ali, mas, mano, é tanta coisa que precisa estar uma coisa conectada na outra. Que às vezes você olha pra trás e fala assim, mano, não tem como isso dar certo. Não tem como. É muita variável. Mas no fim, misteriosamente lá, a coisa funciona. O ponto é o seguinte, muita galera aqui que me acompanha, eu faço sempre uma alegoria aqui, né, com os investimentos, né. Pra quem não sabe, tá vendo essa máscara aí, não se assuste, a gente tem um blog chamado viverdividendos.org, no qual a gente fala sobre investimento na Bolsa de Valores americana. Ensino brasileiros daí do Brasil investirem lá nos Estados Unidos. E a maioria da galera que me acompanha são investidores. Eu sempre comparo, né, montar uma carteira de ações com construir um time de futebol. Então você precisa de colocar bons jogadores no seu time, senão você não ganha campeonato. Então se você não tiver boas ações, né, na sua carteira, você não vai chegar na independência financeira. A empresa nesse sentido é um pouco parecido, porque se você não monta uma equipe forte, uma equipe competitiva, você não vai conseguir atender bem o cliente, você não vai conseguir ter uma boa produtividade, você não vai conseguir ter uma boa gestão do seu negócio. Então você precisa de ter bons jogadores. É claro, tá, pessoal, que há casos e casos. Como eu falo com vocês, você não precisa de colocar 12 craques no seu time. Até porque se você botar 12 craques no time, vai dar problema. A gente cansou de ver aí esses times Real Madrid, que é cheio de estrela, e chega no final e não ganha campeonato. Então, você não precisa de 12 craques, você precisa de 3, 4 craques no time e pronto. O resto é nego para chutar a bola para frente, entendeu? Então você precisa de achar esses 3, 4 craques, esse é o mais difícil. A ideia aqui não é muito focar em como você achar esses 3, 4 craques, porque isso daí não adianta. Não adianta você ter uma fórmula. Os craques vão aparecer. Você tem que estar de olho neles para você pegar as oportunidades e colocar eles no seu time e não deixar esses craques saírem. E não tem jeito. Isso aí, quando você tem que ter um pouco de paciência. A construção da sua equipe no seu negócio, ela é um pouco de paciência. Uma vez eu conversei com um cliente meu, ele é dono de um mini mercado. E ele pegou e falou assim, cara, mini mercado é muito bom. O problema é que se demora anos e anos e anos para você realmente conseguir usufruir dele. Porque durante muito tempo eu ficava preso aqui nesse negócio. Tinha que vir de segunda a segunda aqui. Sábado, domingo, era o primeiro a entrar e o último a sair. E para me construir a equipe que eu tenho hoje, eu levei décadas. Porque você acha um cara e depois não dá certo, aí você vai contratar mais outro, não dá. Então é difícil, aí você arruma a parte de checkout. Aí o açougueiro é complicado, então até eu conseguir o time todo que eu tenho hoje, eu demorei muito tempo. E muitas vezes o empresário ele não entende, né? Principalmente a galera nova que está começando a empreender, agora eles querem as coisas muito imediatas. Então assim, vou abrir empresa hoje e amanhã já vai ser um sucesso minha empresa. Não é assim que funciona. Você construir uma empresa de sucesso precisa de uma boa equipe. Boa equipe precisa de tempo para você construir ela. É claro, se você for um Google, tiver uma joint venture aí por trás, aí, injetando muita grana em cima de você, aí beleza, quem tem muito dinheiro dá pra fazer as coisas. Mas a gente, que eu tô falando com meros mortais, a grande maioria da população, geralmente o cara precisa de tempo ali
para ir escolhendo as peças certas. Agora é importante, eu atendo, eu vou em muitos estabelecimentos, muitas lojas, e eu pego muito feedback com os lojistas, com os donos das lojas, eu observo muito como eles trabalham, então eu tenho muita experiência nesse sentido. E às vezes eu vejo que o cara tá lá há 6, 7 anos no negócio e o cara não conseguiu montar uma equipe, entendeu? Às vezes o giro de funcionário dele é muito grande, entendeu? Então, tipo assim, ele não consegue reter nenhum craque ali. Então, você tem que também levar por esse lado, entendeu? Você não pode ser nenhum cara que, sei lá, eu comecei com a mesma equipe e nunca troquei, entendeu? Mas também nem ser aquele cara que fica num ciclo de rotatividade muito grande de funcionário. É claro que dentro de um negócio, você precisa identificar onde que você precisa de botar os craques, né? Que também não adianta você botar, pô, meu craque é o goleiro só, pronto, acabou. Você não consegue fazer gol, entendeu? Então você tem que saber onde colocar os craques no lugar certo. Porque você vai ter aquele funcionário que é, como que eu falo, só chutar a bola pra frente, né? Às vezes, de repente, você tem uma operação de estoque ali que, pô, não preciso de um gênio ali da matemática, de pegar o produto aqui e colocar aqui na prateleira, acabou. Ou pegar por na prateleira e entregar pro cliente ali, um despachante, alguma coisa. É um serviço robotizado, né? A gente tem até um livro que eu falei aqui já no passado, em outras lives aqui, em outros vídeos, chama Bullshit Jobs. Não foi livro não, foi um artigo que eu escrevi no blog lá, Viver Dividendos, falando sobre esses Bullshit Jobs. São aqueles jobs que vamos dizer assim, que podem ser substituídos por um robô, mas as pessoas ainda hoje fazem, né? E muitas vezes são trabalhos repetitivos e não agregam em nada. Então, assim, às vezes você tem esse tipo de necessidade no seu tipo de negócio de ter esses profissionais, né? Então aí tudo bem, aí esses caras você não precisa se estressar muito. Mas a minha ideia aqui talvez é tentar te ajudar a achar aqueles jogadores que ficam entre o craque e o maluco que só tem que chutar a bola pra frente. Que são aqueles bons jogadores, né? Vamos dizer assim. Então, assim, que foi o que a gente estava tentando construir. Que foi onde a gente começou a ter problemas lá na empresa, né? Porque a nossa empresa, ela vinha numa taxa de crescimento. E aí, quando a gente fez a fusão, para quem não acompanha aí, gente, eram 2 empresas de software e nós juntamos e formamos uma só. Quando a gente juntou a gestão, a empresa deu um salto de crescimento muito alto. E o que acontece? A nossa equipe não estava preparada para isso. E o nosso modelo de negócio, como eu já expliquei aqui antes, por exemplo, eu não consigo pegar um profissional e colocar ele em uma semana operacional ali dentro do negócio. De repente o cara tem um supermercado, pô, ele senta a pessoa no caixa hoje, explica pro cara, ó, pega esse produto, passa pro outro lado, acabou, mais nada. Vai ler que no leitor, recebe o dinheiro, pronto. Tipo, um dia o cara tá treinado. Eu tenho um técnico lá que às vezes eu tenho que levar 6 meses pro técnico começar a dar os primeiros passos ali, entendeu? Então, assim, o tempo entre que o cara entra na empresa, que realmente ele consegue agregar alguma coisa para a empresa, é muito grande. A gente tenta diminuir isso sempre. Já fiz vídeos aqui falando sobre isso. A gente tem cursos lá que a gente faz quando o cara entra, o cara faz um curso, tem videoaulas, enfim, tem prova. Mas ainda assim é longo esse período. Estou dando 6 meses para ser modesto, tá? Porque o cara, para ficar bom mesmo, é mais tempo, tá? É bem mais tempo que isso. O programador, então, nem se fala. Porque o projeto é muito grande. Esse dia eu tava falando bom, enfim, isso aí. Vou deixar para entrar nesse assunto em outro vídeo, pra gente não desvirtuar. Mas a gente tem essa dificuldade de conseguir uma mão de obra rápida. Então a gente precisou muito de trabalhar o nosso RH. Então a gente tem que tentar ver o momento que começa a crescer o negócio e começar a contratar antes para não ficar naquele sufoco. Que é o que foi que teve com a gente, né? A gente teve um crescimento muito grande e não tinha pessoas para poder escoar esse crescimento, né? É um bom problema para você resolver no negócio, né? Pior se você tivesse com um monte de funcionário e sem serviço, né? Mas, enfim, são desafios, né? Às vezes a gente acha que os desafios são só quando a gente está regredindo, está tendo prejuízo, né? Mas quando você está crescendo também, aí que os desafios são maiores, né? Porque você tem que saber crescer o negócio junto. E isso daí foi um desafio pra gente. Primeira mudança que nós fizemos aqui no nosso RH foi a questão da contratação. Antigamente, antes da fusão,
tudo ficava na conta do mestre. O mestre era responsável por contratar todo mundo da empresa. O mestre, para quem não conhece, é meu sócio. Todo mundo tem um apelido aqui na empresa, tá? O pessoal que acompanha os vídeos aí já conhece o mestre, conhece o Joffrey, conhece o Trade, conhece o Trump, conhece as figurinhas lá. O Rick Chester, nos últimos vídeos. A galera já conhece os personagens lá do time. Mas antes da fusão, o mestre ficava responsável por fazer as contratações. E isso gerava um gargalo muito grande em cima dele. E é uma responsabilidade muito grande para ele, né? Então, a primeira mudança que a gente fez foi justamente tirar essa responsabilidade de cima do mestre, que ficava tudo em cima dele, e delegar isso para o gerente. E isso daí veio com uma série de benefícios em cima disso. Porque é o seguinte, qual é o grande problema que eu vejo nos estabelecimentos quando eu visito os clientes e tal? Às vezes você chega lá, o cara tem uma loja lá, uma lojinha de sapato, uma sapataria lá, e aí ele tem um gerente. Ele coloca um cara lá que vai ser o gerente da loja, o gerente comercial, que vai cuidar das vendas. Aí eu pergunto pra ele, beleza, quantos vendedores você tem? Ah, tem 5 vendedores mais o gerente, vou dar um exemplo. Aí eu pergunto, quantos desses vendedores foram contratados pelo gerente? Aí ele olha assim, nenhum, eu contrato todo mundo aqui na empresa. Porque, pô, é meio difícil, né? Como é que você quer que o cara gerencie o seu negócio? Ou o cara é um gerente fantoche, né? Agora, se o cara for realmente um craque, né? Aquele craque que você colocou. Porque geralmente o gerente, pra mim, quando eu vejo, é quando o cara virou craque, entendeu? Então, ou o cara realmente é o craque e, tipo, você tem que dar autonomia pra ele. Então, se você deu um cargo de gerência pro cara, meu amigo, ele tem que ser responsável por montar a equipe dele. Ah, mas a minha empresa tem 500 pessoas no setor, não tem como eu contratar todo mundo. Aí, beleza, aí é outros 500. Aí é o caso dos Google lá que eu falei. Mas, de modo geral, na minha empresa, mesmo que minha empresa cresça a esse ponto, eu nunca vou deixar uma equipe ficar tão grande a ponto que o gerente não consiga conhecer quem ele está contratando. Se isso acontecer, meu amigo, eu quebro a equipe em um monte de mini equipe. Faço um monte de mini gerentes você tem que ter equipe pequena. As equipes têm que ser pequenas. Isso aí sempre. É outro assunto, mas só para botar um ponto aqui para vocês entenderem isso. Então, assim, o cara ele tem que saber quem ele está contratando. Então, a primeira mudança que a gente fez foi isso, delegar ao gerente o poder para ele contratar. Então, ele vai montar a equipe dele. E aí eu vou conseguir cobrar o gerente. Eu vou falar, cara, você precisa me entregar resultado. Mas é uma faca de dois gumes isso. Porque contratar uma pessoa não é fácil. É difícil você saber contratar. E é uma parada que, tipo assim, você precisa de experiência. E muitas vezes esses gerentes vêm dessa cultura que eu expliquei, que às vezes o dono contratava, às vezes a empresa era tão grande que tinha um setor de RH para isso. Então é muito comum isso. E às vezes o cara manja de gerenciamento, mas não sabe contratar pessoas. Então o cara precisa de aprender isso. Então você tem que ter um pouco de paciência com o cara, ajudar o cara nesse sentido. Se você for implementar um negócio desse. Às vezes você pegar, por exemplo, o que a gente fez? Nesse processo que a gente estava migrando, né? Que o André contratava todo mundo. Como a gente delegou pro gerente, o André passou toda a contratação que for fazer, chama o gerente senta com ele, e aí os dois juntos vão lá e contratam. O André meio que, o mestre meio que só dá um aval ali no negócio, fala, não, beleza, esse cara achei legal, que não sei o que, e de repente passa algumas dicas ali pra ele, a nível de pergunta, né, o que perguntar, mas o gerente vai aprendendo, né, vai se desenvolvendo com o tempo acerca disso, né. Então foi uma primeira mudança que a gente fez, essa questão, e foi bem produtivo, porque o cara conseguiu construir uma equipe melhor para ele, e eu contei aqui no último vídeo até o caso do próprio Trump, que passou para o setor de qualidade, e aí ele teve que correr atrás para contratar uma funcionária. Apesar deles terem o poder de contratar e demitir quem eles quiserem, né? Todas as vezes eles têm que passar por um dos donos para poder falar, né? Geralmente pro financeiro, né? Fica na mão do mestre lá. Aí o mestre que fala, não, o financeiro tá ok, dá para contratar, ou de repente, não, segura aí, vamos dar uma segurada, tá meio puxado aí esse mês, vamos dar uma segurada, não contrata ninguém não. Aí o mestre vai dizer lá, mas é importante você também tá sabendo o que tá acontecendo dentro da empresa, né? Você não pode deixar na mão do funcionário, daqui a pouco você chega lá, tem 1000 pessoas pendurada lá na folha salarial. Então, realmente você tem que fazer esse tipo de monitoramento bem de perto.
Uma das coisas que a gente fez, que a gente plantou lá por exemplo, isso aí é uma política nossa, tá? Nós não contratamos parente, nenhum parente pode trabalhar. Então, se você entrou, meu amigo, não adianta chamar seu irmão, seu primo, já era, sua namorada. E é uma política nossa, entendeu? Enfim, questão de relacionamento dentro da empresa também a gente não permite, eu não gosto disso, porque principalmente as mulheres, né? Já vi muito caso de homem que fica assediando mulher no trabalho. Às vezes o cara tem um cargo, graças a Deus lá, que a gente é bem tranquilo contar isso, né? Mas já vi várias experiências em clientes, né? O cara tem um cargo de gerência e fica assediando as mulheres. E, pô, é ruim até pra mulher trabalhar, né? Pô, o cara fica ali fazendo aquelas piadinhas bobas de homem, né? Então, assim, a gente já baniu isso e acabou. Ah, você quer namorar? Beleza. Querem namorar? Então um dos dois vai ter que sair da empresa. Quem quer sair primeiro? Então é política nossa. Então você tem que estabelecer isso aí lá no seu negócio e tacar pra frente, entendeu? De modo geral, a gente nunca tem problema muito com isso. A galera já sabe já das regras. Enfim. Essa é uma estratégia que a gente tem implantado lá, dos gerentes poderem contratar. E o que aconteceu? Durante esse boom, né, que teve, né, de necessidade de contratação de mão de obra, mesmo o gerente já estando nesse ciclo, né, do gerente estando contratando, os gerentes não conseguiram dar conta, né, porque eles ficaram agarrados com uma alta demanda de problemas para resolver e ele não conseguia parar para contratar ninguém. E realmente foi bem complicado. E aí a gente pensou, o que a gente faz nessa situação, né? A gente logo pensa, vamos terceirizar, né? Já que a gente não está conseguindo. Então vamos lá, vamos terceirizar. Aí começamos a procurar uma outra empresa do segmento de RH, né? As empresas que tem aí na cidade, né? Que fazem RH. Só que o nosso caso é um pouco diferente, né? Aí chegamos lá para a moça, uma das empresas, né? Para a moça da RH. Não, a gente precisava de um funcionário e tal. Ela pegou, levantou o que a gente precisava. Aí a mulher vai e me manda um funcionário. O funcionário é açougueiro. Eu peguei e falei assim, ô moça, pra que você me mandou um açougueiro? Não, mas ele falou que sabia formatar computador. Eu falei, caraca, o que isso tem a ver com o suporte ao cliente final? Fiquei assim, meu Deus. Então, tipo assim, eu não sei se eu tive azar, né? Provavelmente talvez eu tive azar, mas a experiência que eu tive com essas empresas de RH é que elas não têm uma dificuldade para entender o seu case de negócio, né? É claro que não é regra, tá, pessoal? Com certeza deve ter empresas de RH aí em grandes capitais especializadas em segmentos, né? Tipo, não, essa empresa aqui é especializada no segmento suporte, esses caras... Só que eu não tô numa grande capital, eu tô numa cidade do interior. A minha cidade é basicamente industrial, então os caras estão acostumados a mandar profissional para a indústria. Então é um outro perfil, tem como. Eu acho que ali no meu caso eu tive um pouco de azar e talvez o dono do negócio até seja um craque, né? Um craque do time, né? E às vezes ele passou a bola ali para cuidar da nossa bola por um jogador que não é nem tão bom, talvez é aquele jogador que só chuta para frente. Mas enfim, a gente tentou umas outras 2 ou 3 vezes com outros profissionais dessa mesma empresa, mas acabou não dando muito certo. Aí a gente pegou e resolvemos buscar uma outra empresa, né? Uma outra empresa um pouco melhor, cobraram até mais caro do que essa galera, essa empresa inicial que a gente tinha pego. Mas vamos fazer o seguinte, quer ver? Nós já estamos aí com quase 20 minutos de vídeo. Esse assunto do RH ainda vai render um pouquinho ainda. Se você já ficou assustado com a lambança que essa primeira empresa de RH fez, você não vai... Você espera que você vai ver o que a segunda vai aprontar, que vai ser muito pior do que essa. A segunda vai levar meu nível de estresse lá no alto, cara. Mas eu vou separar em 2 vídeos, então no outro vídeo a gente volta no próximo vídeo aqui dessa série. E aí eu falo as peripécias aí dessa contratação de uma empresa de RH para tentar otimizar, né, o nosso processo de contratação de funcionários e os desafios, os problemas que a gente teve, né, com essas empresas aí, e depois como que a gente fez para poder tentar resolver, né, vamos dizer assim, pelo menos temporariamente resolver esse problema nosso aí
de RH, acho que tá resolvido, né? Porque tem dado certo a nossa estratégia, tá indo maneiro. A gente tá conseguindo ali, de modo geral, montar ali devagarzinho, né? Como eu disse no começo do vídeo, né? É um processo um pouco demorado, mas a gente tá conseguindo devagarzinho ali achar os bons jogadores ali para compor nossa equipe, compor nosso time de futebol. A gente viu aí nesse vídeo de hoje a importância do RH, falei um pouco sobre isso. Falei também de você saber delegar ali, né, esse poder de contratação e ajudar os seus gerentes ali, né, seus subordinados ali, os craques do seu time, para que eles possam se envolver também, se inteirar nessa questão do RH, porque é importante um cara comandar uma equipe que o ideal seria que ele escolha, nem sempre às vezes acontece, tá? Às vezes você tem que jogar com jogadores que você é o técnico de futebol, o cara, o Cartola lá do time comprou os jogadores ABC e botou na sua mão e falou, joga com esses caras aí, se vira. Você pode até ganhar o campeonato, mas se você puder escolher os jogadores, você tem mais chance. Então, é mais ou menos por essa linha aí. Então, a gente mostrou um pouco sobre isso. Depois chegou no momento que a empresa cresceu e aí a gente não teve como mais continuar atendendo e a gente vai tentar terceirizar. E aí eu vou contar um pouco dessa nossa experiência no próximo vídeo, como foi a nossa tentativa de terceirizar o nosso setor de RH. E depois a gente fala os próximos passos dessa aventura. Se liga aí no próximo vídeo. Não sai daí. Aproveitando aqui para falar, galera que investe no exterior, investe nos Estados Unidos, meu amigo, o dólar tá despencando, ladeira abaixo, por conta da aprovação da reforma da Previdência. Não tá 100%, mas deu uma boa encaminhada. E aproveitando aí para falar com vocês, a Remessa Online abaixou o desconto do nosso blog, ou seja, você vai pagar menos ainda para mandar o dinheiro lá para fora. Então não tem um momento mais oportuno do que esse para você começar a investir nos Estados Unidos, se você já tem conta aberta lá com a nossa corretora parceira. Agora é a oportunidade de você estar aumentando os aportes, e se você for mandar o dinheiro para lá, utilize o nosso voucher da Remessa Online, chama Viver de Dividendos. Só você botar lá na hora de fazer a sua transferência, sapecar lá e começar a colher os dividendos. Botar o dinheiro para trabalhar para você, meu amigo. Chega de você ficar trabalhando por dinheiro. Só esse recado aí no finalzinho aí. Espero vocês na próxima, pessoal. Continua seguindo aí a nossa série aí, que a gente vai falar das peripécias aí da terceirização do RH. Vamos ver o que vai dar essa treta aí. Um abraço, valeu.